Então, e nesse período, como eu estava falando para você, eu estava produzindo muito desenho. Eu estava produzindo muita coisa, estava só fazendo desenho como uma terapia, né? Para poder relaxar. Então, eu vim para Fortaleza, ia para a praia, levava um bloco de desenho, ficava desenhando na praia. Então, assim, foi muito usado mesmo para poder relaxar. Era uma coisa que eu percebi logo que o desenho não me estressava, né? Então, eu produzi em 3 meses, acho que eu produzi em torno de uns 100 desenhos. Muitos esquetes, quem me conhece na época chegou a ver esses desenhos, né? Muitos desenhos mesmo que eu fiz. E a minha intenção, na verdade, havia, claro, uma intenção por trás disso aí, né? A minha intenção era pegar aqueles desenhos e depois transpor para o digital, né? Porque era exatamente o que eu queria fazer, era dar um tempo, planejar as coisas com mais calma e não sair produzindo de uma forma desenfreada, sem planejamento, né? Aquilo estava só me cansando, me deixando estressado, não estava dando resultado nenhum. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, eu dei uma intensificada nisso aí, dentro do possível, de uma forma que não me deixasse muito estressado, né? Não comprometesse minha saúde. E aí aconteceu uma coisa bem legal. Na época, um fato que eu não contei para vocês, nesse ano, eu fiquei muito íntimo do pessoal da Pixológica, né? Por eu ser um dos que mais... Ainda hoje o meu post é um dos mais visitados, tem mais de 1 milhão de views, e foi considerado, uma época, acho que o segundo post mais visitado do ZBrush Central, né? Com mais de 1 milhão de views lá. E eu fiquei muito íntimo, né, do pessoal da Pixológica, o Jaime Rambel, né? O Jaime Lambel, né, que é o diretor, né, do ZBrush, da Pixológica e tudo. Uma pessoa maravilhosa e tudo, gente muito boa. Toda vez que eu vou para Los Angeles, eu me encontro lá com ele, a gente almoça, janta junto. É uma pessoa sem palavras mesmo, assim, ainda hoje é muito meu amigo. Então, nesse ano, a Pixológica tinha me chamado, né, para ser beta do ZBrush que ia ser lançado, que era o 3.0. A gente estava todo mundo muito ansioso por essa nova versão do ZBrush, porque realmente a versão 2.0 tinha muitos problemas, né? Aliás, a 2.5, né, que já estava na 2.5, tinha muitos problemas, né? A gente tinha uma série de coisas que impediam, né, um melhor aproveitamento, né, para você esculpir no ZBrush. Então, todo mundo estava muito ansioso. E no mesmo ano, na mesma época, foi lançado o software Modibox, né, que era o concorrente do ZBrush. Na época, como eu estava em evidência nos fóruns, né, eu fui convidado pelo Modibox, né, que foi criado pelo pessoal da UETA. Fui convidado para ser o beta, né. No Brasil, apareceram um monte... As pessoas logo conseguiram piratear o beta do Modibox. No Brasil, o único brasileiro que foi beta do Modibox fui eu, né? Porque o que acontece? Quando o software foi lançado, várias pessoas no Brasil, no mundo inteiro, correram para o site lá do Modibox, tentando ser beta, enviando nos e-mails, né, o material de 3D. Só que depois, eu mesmo fui um dos que enviou e não obtive resposta nenhuma, né? E depois um amigo meu que era beta, trabalhava na Café FX, me falou o seguinte: olha, o Modibox está rejeitando grande parte das pessoas que estão mandando portfólio 3D, porque, na verdade, o que eles querem ver é um portfólio de arte tradicional. Eles querem, nessa primeira fase do beta, pegar modeladores tradicionais e converter eles, através do Modibox, para o 3D. E aí ele falou: manda para eles o teu material em escultura, que os caras na hora vão te mandar a licença. E aí eu mandei, quando foi horas depois, eles mandaram para mim, né, o instalador para que eu instalasse o Modibox, né? E aí eu testei o Modibox, achei muito bacana, só que o que acontece? Isso me queimou, né? Me deixou na relação muito ruim com a Pixológica.
Pixologic estava muito chateada por causa do Modibox, né, que estava crescendo rapidamente no mercado. E a Pixologic não conseguia lançar de jeito nenhum a versão beta do ZBrush. Quando os meses passaram, e aí eu fiquei muito chateado com o pessoal do Modibox, porque eu não via nenhum feedback deles, assim, tipo, ser beta do Modibox não trazia nada de vantajoso, nada. Até por sinal, no final da história, quem era beta ia ter pelo agradecimento, ia ter 50% de desconto na compra do Modibox. Então, assim, era tipo, nada. Meio obrigado, tipo assim. Você ainda tinha que pagar para obter, nem de graça você não ia receber o software. E aí o que aconteceu? Conversando com um dos maiores artistas do 3D, sem dúvida nenhuma, que influenciou todos aqui. Na época tinha muita gente que não gostava dele. Que vai ver isso aqui, ele deve lembrar dessa história, mas na verdade ele era muito invejado, né? O Antropos, né? Eu sempre conversava com o Antropos estava trabalhando já lá fora, né? Ele na época também estava junto com esse meu amigo que estava na Café FX, né? Logo depois ele foi para ILM, e o Antropos, mesmo eu conversando com ele, conversava muito com ele, sempre foi muito meu amigo, um cara muito gente boa. E aí ele me soltou assim por cima para mim que estava usando a versão 3.0 do ZBrush, né? Eu falei, como assim que você está testando? Aí eu falei, não, eu sou beta. Só que assim, a gente já sabia, não adiantava eu pedir ao Antropos para poder falar como é que era, porque é regra, né? Quando a gente é beta, a gente não pode falar o que é que... Ele só me soltou por cima, que nem falou, me deu a entender que estava usando a versão beta do ZBrush. Aí eu fiquei assim, eu falei, puxa vida, os caras já estão testando, realmente existe a versão 3.0 e eu estou de fora. E aí, no mesmo dia que eu falei com o Antropos, eu tentei falar lá com o pessoal da Pixologic, mandei e-mail e eles não me respondiam. Mandei 10 e-mails, 15 e-mails, 20 e-mails, eles não me respondiam. Aí ficou mais do que claro para mim que eles estavam realmente bem chateados comigo, né? Então, assim, estava evidente para mim, né, que o pessoal da Pixologic estava realmente bem chateado, porque eu era beta do Modibox, né? E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, agora eu me ferrei, não ganhei nada com esse lance do Modibox. Os caras estão testando o ZBrush, eu curiosíssimo e eles fizeram uma coisa muito secreta mesmo. Então, na época, se fosse no ZBrush Central, nossa, a Pixologic estava sendo massacrada, né? Massacrada porque não lançava a versão nova e as pessoas falando lá dentro do próprio fórum, falando bem do Modibox, não estavam sendo execradas. E a Pixologic calada na dela, trabalhando totalmente em silêncio, né? E já o software sendo testado, porque realmente que o Antropos soltou por cima é que existia realmente uma versão nova. Ele não falou, mas ele deu só a entender, ele só me deu um indireto, olha, a versão existe. E então porque aí nesse período, né, que eu, como falei, voltando à história, eu estava em Fortaleza, tinha voltado para o Natal, estava aqui em Fortaleza, estava super bem, super feliz, tudo, e aí, quando isso aconteceu, eu fiquei, puxa vida, que eu mandei os e-mails, não recebi o retorno do pessoal da Pixologic. Aí foi aí que eu tive uma ideia. Eu peguei dos 100 desenhos, mais ou menos 100 desenhos que eu tinha feito, eu peguei alguns desses desenhos, uns 25, 20 desenhos mais ou menos, escaneei os desenhos. Aí eu lembro que eu mandei, em anexo, lá para o Raimo Lambelli, mandei alguns desses desenhos e falei assim, botei no título, porque eu sabia que se ele não abrisse o e-mail, no título do e-mail ele ia ler. E aí talvez ele se interessasse em abrir o e-mail. E eu coloquei assim, concepts que serão produzidos com o novo ZBrush. Botei isso em inglês, coloquei assim, tipo, desenhos que eu pretendo produzir quando o ZBrush novo for lançado. Eu lembro quando foi uns 10 minutos depois, ele manda para mim um retorno e fala o seguinte, olha, manda teu nome completo que eu vou te mandar a licença do novo ZBrush.
Então, para mim, foi fantástico, né? Assim, eu tinha conseguido, através desses desenhos, né, eu consegui chamar a atenção deles, né? Quando eles viram os desenhos, ficaram super interessados, né? E eu lembro que eu lembro até que era 23 de dezembro, eu lembro até o dia. E eu lembro que minha ex-esposa estava indo fazer compra, eu estava me arrumando para ir para o shopping com ela, fazer compra e tudo. E eu lembro que quando eu recebi esse e-mail, eu já estava já entrando no carro para sair, para ir fazer as compras. E aí ela me chamando, eu falei, não vou poder agora, porque acabei de receber um e-mail aqui super importante, que eu estava esperando há muito tempo, não sei o quê. E aí eu lembro que nesse negócio todo eu bati, fui bem firme e falei, pegue o cartão, compre o que você quiser, mas eu vou ficar aqui, porque eu não posso sair daqui de jeito nenhum. Porque eu sabia que depois que eu mandei o nome, alguns minutos depois eles podiam me mandar a licença do ZBrush. E eu fiquei lá esperando, né? Fiquei esperando. Quando foi, acho que uns 40 minutos depois, eu recebi o e-mail com um link para fazer o download do software, né? E quando eu abri, eu instalei o software, né? E aí já vinha também uma coisa interessante, que foi determinante, né, para o que vinha a seguir para mim na minha vida, né? Eles estavam no próprio ZBrush Central na época, tinha uma área que era secreta, que era somente para os betas. Então você tinha que ter um link para poder acessar essa área dentro do ZBrush Central, que era uma área só dos betas do novo ZBrush, desse 3.0. E eu instalei o software, dei uma olhada, né? Fantástico, estava com layers, estava absolutamente assim, totalmente diferente, fantástico mesmo, né, em relação ao 2.5, né? E é uma mudança muito grande, assim, muito grande mesmo. Aí você via, nossa, você olhei assim, não, dá para fazer muita coisa aqui nova, muita coisa bacana mesmo. E aí, em seguida, eu entrei no fórum. Aí, quando eu entrei no fórum, né, que eu fiz meu cadastro lá como beta, quando eu vi, já vi uma grande quantidade de modelos, né, grande quantidade de artistas que estavam testando já há um bom tempo. Inclusive o Anthropos também estava lá já, e vários artistas. Então, todos os caras que eu era fã, assim, que eu admirava, que eu seguia, eles já estavam testando o novo ZBrush. Aí tinha gente da ILM, tinha gente de várias empresas da Electronic Arts, eram várias empresas. Então, na mesma hora eu percebi o seguinte, que eu estava no meio dos caras mais tops da indústria de cinema e de game, né? E eu estava lá junto com eles. Eu era no momento, fora o Anthropos, que o Anthropos já estava nos Estados Unidos, mas no Brasil eu era o único brasileiro que tinha sido beta do ZBrush, o único brasileiro. O Anthropos também com brasileiro, mas o Anthropos estava fora. No Brasil, eu fui o único brasileiro, né? Depois ainda consegui adicionar algumas pessoas. Eu passei por Diego Maia, mas foi extremamente secreto. Eles estavam com muito medo de vazar qualquer informação para o pessoal do Mudbox. Então era estritamente fechado, assim, foi muito. Você não podia soltar absolutamente nada, e eles não queriam muita gente para justamente ter esse controle, né? Para você ter uma ideia, na época eles criaram um sistema que o software estava sendo monitorado diretamente pela Pixologic, né? Então havia um controle muito grande. Eles criaram um sistema muito bem feito para poder ter uma segurança de que nada vazasse, né, para o pessoal do Mudbox. E que desse a impressão de que eles não estavam fazendo absolutamente nada e que eles não iam lançar tão cedo a nova versão, né? E aí foi tudo bem preparado. Eles pegaram, a gente passou uns 3 meses fazendo vários modelos, postando trocando ideias junto com esse pessoal, né, com esse grupo fechado. E houve um dia do lançamento, né, do software. Eles prepararam um vídeo e colocaram o trabalho de todos os que tinham sido betas, né, e tudo, e prepararam um vídeo e fizeram o lançamento mundial em um determinado dia. O servidor da Pixologic e vários fóruns saíram do ar, simplesmente assim. Foram milhões de views naquele momento lá. Foi um absurdo. Teve site que saiu do ar mesmo, não conseguiu
segurar a quantidade de views que teve lá esse vídeo. Eu lembro que para mim acessar o vídeo foi uma maior dificuldade, porque eu não conseguia, né? Tinha caído, o sistema tinha caído, assim. E no dia seguinte, nos todos os fóruns era o que era mais comentado no mundo inteiro do 3D, era o assunto mais comentado na versão do ZBrush, né? Todo mundo muito impressionado e pegou todo mundo de surpresa, achando que o ZBrush eles não tinham fazer nada, não estavam fazendo nada. E, nossa, eu lembro que nesse dia seguinte foi uma enxurrada de convites para mim, para poder ir lá para fora. E recebi convites da Electronic Arts, da UETA também, mesmo a UETA assistindo o Modbox, eles me convidaram também, da Gentleman Studios, da Blizzard, e mais 2 empresas que eu não lembro bem o nome agora, mas eu recebi em torno de uns 6 a 7, mais ou menos, convites, mais ou menos, e fiz uma entrevista com algumas delas, mas evidentemente que com certeza, né, o convite que mais me chamou a atenção com certeza foi da Blizzard, né? Principalmente por eu saber que a Blizzard era a empresa que com certeza tinha uma experiência já e tinha a condição de me levar lá para fora, né?